Salve, 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 galera, meu caro estudante de história. Espero que esteja tudo bem com você e com os seus familiares. Nós estamos começando mais uma aula. Eu daqui, professor Natanael. Vocês daí assistindo, prestando atenção, tomando notas, atento, né, acompanhando essa aula que promete ser muito produtiva. Qual é o teor, qual é o conteúdo, qual será a vibe da nossa aula de hoje? Pessoal, hoje a gente vai trabalhar uma resolução comentada de questões do Enem, de edições anteriores, obviamente, né? Mas só questões onde caiu o tema Idade Média, tanto a baixa quanto a alta Idade Média ocidental. Por que eu me refiro a especificamente o tema Idade Média Ocidental? Porque a Idade Média é um período que compreende não apenas o que aconteceu é, entre os séculos V, século XV, XVI na Europa, mas nós temos também a chamada Idade Média Oriental, que compreende o estudo dos bizantinos, que compreende o estudo sobre o Islã. Isso, inclusive, a gente ainda vai abordar, e abordar logo, vamos abordar em breve. Mas nesse exato momento, o nosso trabalho ele vai se aprofundar e se limitar à Idade Média Ocidental. Então vem comigo que eu selecionei 7, 8 questões de história de adições do Enem desde o começo do século XXI, ou seja, lá para 2008, 2009, a primeira década, né? Passando por anos como 2011, 2017, 2018, 2019, 2015. Muita coisa boa que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante a partir das discussões que nós teremos aqui, esmiuçando, não é? Explicando didaticamente, de forma compreensível para você, essas questões que abordam o tema Idade Média. Tá legal? Então vamos nessa. Vamos compartilhar a tela e a partir desse compartilhamento você visualizará o material que nós preparamos para essa aula de hoje. Vamos ampliar para maximizar aqui o nosso campo de visão, certo? Para que a gente possa visualizar de uma forma mais confortável e ampla, tá certo? Então esse é o nosso tema, é a Idade Média Ocidental, repetindo, fazendo comentários, explicações sobre questões anteriores do Enem que versam sobre essa temática. Tá legal? Então vamos nessa. Olha só, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa. Eu começo logo com uma questão relativamente recente, uma questão de 2019, como você pode constatar aí na lâmina. Uma questão muito simples, de fácil entendimento, que eu considero que você não perderia muito tempo respondendo, porém, requer, como todas as questões de história, né? Aquela leitura acurada, aquela atenção nos termos que são aqui abordados, enfim, você precisa realmente estar muito focado, ligado e concentrado para responder de forma assertiva as questões de história. Começa com o texto, e o texto diz assim: a cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade de abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentadas por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. É ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, e que é guarnecido por torres.
Jacques Legoff, Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Pessoal, preste atenção, eu vou fazer antes algumas considerações para você contextualizar aqui a informação do grande medievalista Jacques Legoff. As cidades durante o período medieval ocidental nunca deixaram de existir, mas elas perderam força, importância, sobretudo durante o auge do feudalismo, certo? As, a sociedade se tornou mais ruralizada, os feudos, que a gente chama de feudos, mas na verdade eram os senhorios, né? Se tornaram locais mais atrativos, ofereciam segurança, trabalho, exploração também, né? Mas realmente as cidades tornaram-se locais assim muito perigosos, com o processo de invasão bárbara, o comércio se reduziu bastante e a vida se encaminha realmente para os feudos, para os senhorios. Mas a cidade nunca deixou de existir, o comércio nunca deixou de existir, a circulação de moeda, embora tenha se reduzido drasticamente, também nunca deixou de existir. Acontece que já se encaminhando ali para a chamada Baixa Idade Média, a gente tem um enfraquecimento do feudalismo, nós temos o surgimento das feiras medievais, nós temos o ressurgimento comercial e urbano, temos o movimento cruzadista, que reaquece o comércio Oriente e Ocidente, o mar Mediterrâneo, como o grande fluxo ali de transporte de mercadorias. Nós temos o surgimento das guildas, das corporações de ofício, das ranças, e dentro desse contexto surgem os burgos, ok? Que eram vilas de mercadores. Daí os seus habitantes, que eram mercadores, em sua grande maioria, terem sido chamados de burgueses, e assim nós os chamamos ainda hoje, os comerciantes, detentores de capital, né? Empresários, banqueiros, latifundiários, e assim por diante. Então é dentro desse contexto que o Legoff descreve um cotidiano de uma cidade medieval, tá certo, gente? Agora vamos ler a pergunta, que é essa parte que está destacada aí em negrito e com o grifo. Está assim colocado. No texto, o espaço descrito, que é a cidade medieval, se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e aí a letra A, emancipação do poder hegemônico da realeza. B, aceitação das práticas usurárias dos religiosos. Vou explicar o que é isso. C, independência da produção alimentar dos campos. D, superação do ordenamento corporativo dos ofícios. E letra E, permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Em suma, ele está perguntando o seguinte, ó, paralelamente com esse cenário que foi descrito aí por Legoff, do cotidiano das cidades medievais, havia uma associação, certo, entre a ampliação dessas atividades tipicamente urbanas, como o comércio, por exemplo, e um outro elemento, que é exatamente a resposta. Esse outro elemento é o que diz a letra A, o poder dos reis, o poder hegemônico da realeza, das monarquias, tem nada a ver, não é? Absolutamente nada, até porque as monarquias eram enfraquecidas durante a Idade Média. Elas vão até se fortalecer um pouco depois das cruzadas, é verdade, né? Mas ainda assim a realeza não era um ponto de destaque, no sentido de fortaleza, durante o período medieval. Então, a letra A não pode ser. Letra B, aceitação das práticas usurárias dos religiosos. O que é isso? Usura, juros. E a igreja, que fala dos religiosos, a igreja não cobrava juros. Ela condenava a usura, condenava a cobrança de juros, instituiu uma política, uma prática considerada pelos burgueses inaceitável, que era chamada de justo preço, a doutrina do justo preço. E, obviamente, não pode ser a letra B, porque os religiosos não tinham essa prática usurária, exatamente porque condenavam a aplicação de juros. E usura é juros. Letra C. Independência da produção alimentar nos campos. Não, não havia isso. Houve sim
um aumento de produtividade na chamada Baixa Idade Média, com o sistema de rotação trienal de culturas, com o arado de ferro puxado por bois e outras técnicas agrícolas que proporcionaram cultivos mais eficazes, mas sequer isso é mencionado no texto, no enunciado, então não tem nenhuma relação. Letra C, D, aliás, agora, superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Não houve essa superação. De fato, começa a existir as corporações de ofício, os aprendizes, os mestres, a produção artesanal, as ranças, as guildas, não é? A produção de mercadorias, as transações de mercadorias comerciais entre as filhas medievais. Mas não há superação, há, na verdade, uma implementação, né? Há um incremento, há um aumento dessa atividade e não superação, como fala a letra D. Portanto, nos sobrou a letra E. Por que a letra E é a resposta? Porque a letra E fala em permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Note você que no final do texto, o Legoff ele fala dos espaços fechados com muralhas que eram guarnecidos por torres. Exatamente isso. Os burgos, as cidades medievais eram assim, elas eram fechadas, elas eram muradas, como forma de proteção, né, contra os saques, principalmente, e era guarnecida por torres onde cavaleiros, guardas, enfim, faziam essa proteção, essa guarnição. E quando os burgos cresciam e se desenvolviam, eles inclusive compravam a sua meio que a sua autonomia, aquela terra, como se fosse a independência, né, a carta foral, e deixavam então de pagar tributos aos senhores feudais, aos suzeranos, que eram os donos das terras. Então, a resposta correta aqui, letra E. Tranquilo? Vamos nessa, me acompanha agora para a próxima questão, que também é 19. Gente, olha só, o tema Idade Média Ocidental, ele praticamente cai todo ano. Não se preocupe em estudar a Idade Média achando que não vai cair. Todo ano o Enem, todo ano o SSA também. A diferença é que o SSA, gente, que é o exame seriado da UPE, né? Ele utiliza muito mais gravuras, tá certo? Nem sempre tão claras, nem sempre tão fáceis de interpretar. Utiliza mais gravuras e no Enem tem mais textos, tá certo? Não que não haja gravuras no Enem, não que no SSA não usem textos, né? Mas que é uma tendência maior do Enem se basear as suas questões em textos e uma tendência maior do SSA em se basear suas questões através de gravuras. Tá legal? Então, essa é de 2019. Só em 2019 caiu 2 questões de Idade Média. Costuma ser 14, 13 de história, 15 no máximo, questões de história. Só 2, aliás, 2 questões no universo dessas 14, 15, 2019 foi de um assunto só, desse tema que a gente está estudando, a Idade Média. Tá legal? Que mostra a importância desse assunto. Diz assim essa questão: o cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. Sincrética significa dizer misturado, sincretismo religioso. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício do verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se formaram ou se tornaram fogueiras de São João. Olha só, não foi coincidência, né? Exatamente para, como vou dizer, facilitar a crença e facilitar a incorporação dessa crença por parte da população europeia. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã, que são as festas juninas, como nós
conhecemos. E por que da fogueira? Aí você está vendo, né? Eram antigas festas pagãs, né? Mas que a igreja adota, incorpora exatamente para facilitar que a população nova convertida, né, para o cristianismo, enfim, venerasse, né, esses santos católicos, porque suas festividades eram muito semelhantes, né, de propósito, com as crenças, as festividades pagãs que eles já veneravam, já cultuavam, já festejavam anteriormente. E aí a pergunta que está aqui em negrito e sublinhado diz assim: com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada, que é a igreja, a mais poderosa instituição medieval, não é? A instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas, que consistem em promoção de atos ecumênicos. De forma alguma, a igreja medieval não estava preocupada com ecumenismo, né? O que seria isso, ecumenismo? Seria a tolerância e a convivência harmônica com outros credos. Ao contrário, né? Ela condenava os outros credos e, não obstante, matava as pessoas que, no tribunal da Santa Inquisição, né? Matava as pessoas que se insurgissem. Letra B, fomento de orientações bíblicas, também não. Fomento é incentivo, né? A igreja nunca permitiu que, na Idade Média, né, que os fiéis tivessem a liberdade de ler a Bíblia, de estudá-la, de interpretá-la. Né? Só o sacerdote poderia fazê-lo. Letra C, apropriação das cerimônias seculares. Opa! A apropriação de cerimônias seculares, diga-se de passagem, pagãs, do ponto de vista cristão, não é? Exatamente como eu já disse, para facilitar a incorporação dessas novas crenças junto às massas. Letra D, retomada de ensinamentos apostólicos ou ressignificação de rituais fundamentalistas. Ficou muito claro aqui, até pela dica que a gente deu, né? Que a resposta não poderia ser outra dentre essas opções que temos, que não fosse exatamente a letra C. Vamos para frente, gente. Nossa terceira questão, de um total de 8, se eu não estou enganado. Enem de 2015. A Casa de Deus, que acreditavam una, está, portanto, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Pessoal, era muito cômodo para a igreja a formulação de um modelo social em que se baseava no seguinte princípio: uns rezam, uns trabalham, outros guerreiam. Quem reza não trabalha. Quem trabalha não guerreia. Quem guerreia não vai rezar. É cada um na sua. E foi Deus quem instituiu assim. Uns para rezar, orar, o clero. Uns para trabalhar, os servos, camponeses. E outros para guerrear, a nobreza, os cavaleiros. Sendo uma determinação divina, cada um tem que acatar, aceitar e cumprir. Tranquilo? Muito bom para a igreja assim, né? Não há revolta, não há rebelião, não há contestação, não há, então, possibilidade de se ter uma quebra nesse status quo, não é? E assim a igreja determinava essa estrutura social. É dentro disso que essa questão ela é construída. Aí a pergunta é assim: um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em justificar a dominação estamental e revoltas camponesas. Olha só, a primeira opção é um objetivo da tal ideologia. A letra A diz que era justificar a dominação estamental. Está muito coerente. E a segunda opção, pelo enunciado que a gente diz, que a gente leu, é um processo que a ela se opôs. As revoltas camponesas. A letra A é muito coerente, mas vamos ver o restante. Letra B.
subverter a hierarquia social. Não, esse modelo de organização social que a igreja impôs não buscava subverter a hierarquia social, ao contrário, buscava acomodar, né, essa hierarquia social. Letra C, impedir a igualdade jurídica. Não necessariamente, mas poderia até ser. Agora, revoluções burguesas não foi um processo que a ela se opôs, porque a gente não vai ter revoluções burguesas na Idade Média. A gente só vai ter revoluções burguesas a partir do século XVIII, portanto, em fins da Idade Moderna para o começo da Idade Contemporânea, certo? Não pode ser aceito. Letra D, controlar a exploração econômica e unificação da moeda, também é absurda. Letra E, questionar a ordem divina, de forma alguma essa estrutura piramidal social rígida que não permitia mobilidade social ascendente, né? De forma alguma, esse modelo queria questionar a ordem divina. Só nos sobra realmente a letra a mais coerente, né? Legitimar a dominação da igreja, o clero, ao mesmo tempo em que as revoltas camponesas vão se opor a esse modelo. E teve revoltas camponesas na Idade Média? Teve. Pouco, mas teve. A revolta de Jaqueris, na França, e mais algumas outras poucas, particularmente na Baixa Idade Média. Não foi uma tônica, não foi algo que ocorreu sistematicamente, mas, embora pouco, ocorreu sim revoltas camponesas. Vamos para a nossa quarta, quinta questão, já perdi um pouco as contas, que é uma questão bem conhecida, uma questão de 2015, que traz um calendário medieval, com algumas cenas onde você observa o lavrador cultivando a terra, outra hora ele está colhendo, outra hora ele está amassando o vinho, as uvas, aliás, para fazer o vinho, outra hora ele está limpando o mato, outra hora ele está fazendo outra coisa. São 12 quadrantes representando cada um mês do ano, né? De janeiro a dezembro, é nisso que é fundamentada a questão. E aí o enunciado diz assim: os calendários são fontes históricas importantes na medida em que expressam as concepções de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval, de 1460 a 1475, e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apresenta-se uma concepção de tempo cíclica, sai de um ponto, percorre todo o trajeto e volta para ele de novo, marcado pelo mito arcaico do eterno retorno, é o que diz a letra A. Letra B, humanista, identificado pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador. Letra B, escatológica, associado a uma visão religiosa sobre o trabalho. Natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Ou romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. Primeiro, a gente vai esclarecer aqui alguns termos que talvez você não tenha conhecimento. Por exemplo, na letra E fala bucólica. O que seria bucólica? Uma visão bucólica. Uma visão romântica, uma visão apaixonada, uma visão cor-de-rosa, uma visão bonita, boa demais para ser verdade, sabe? Uma coisa meio utópica, tá certo? E a letra C traz uma outra palavra que talvez você não conheça, escatológica. A escatologia refere-se ao fim dos tempos, ao apocalipse, ao fim do mundo, etc. Tá certo? Então, qual dessas alternativas traz, com coerência, uma relação direta com o calendário que está expresso aí nessa questão? A princípio, você pode imaginar que a resposta poderia ser a letra A, porque um ano vai de janeiro, vai até dezembro e volta para janeiro, no outro ano se repete tudo de novo, né? Uma visão cíclica marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. Na verdade, gente, essa alternativa ela não é falsa, ela não condiz com a verdade, não é ela que a gente quer, porque a Idade Média, você, por ser a igreja a instituição mais poderosa, né, você tinha uma visão ideológica de um tempo progressista, certo?
Então, os tempos, eles são... Deus criou a terra, criou o mundo, as coisas, né? Criou os seres humanos, etc. E vai, a humanidade está caminhando em progressão. Vai chegar um tempo que vai se acabar, que aí é o fim dos tempos, não é? Então, não é cíclico, é uma visão progressiva, tanto que vai ter o fim do mundo. Jesus vai voltar à Terra, ele não pisa mais na Terra, né? Pairando sobre as nuvens, ele vai levar os seus. Isso está escrito, inclusive, no livro do Apocalipse. Então, não era uma visão cíclica, né? de eterno retorno. Ao contrário, uma visão com começo, meio e fim. Tá? Portanto, não pode ser cíclico. Ok? Então, qual é a resposta? A resposta não poderia ser outra, a não ser a letra D. Por que natural? Porque era baseado, é um calendário baseado com as estações do ano, da natureza. Então, o tempo de colher, o tempo de arar a terra, preparar a terra para o plantio, quando vai começar as chuvas, né? O tempo de plantar, o tempo que é no inverno. Então, o tempo de colher já é outro, o tempo do fazer o vinho já é outro, o tempo de semear, de limpar, de enfim, produzir ali outras atividades no campo, tudo de acordo com as estações do ano, a primavera, o outono, o inverno, o verão. Portanto, usando de forma natural, né, os fenômenos climáticos como referência para o trabalho no campo, mediante aquilo que você ia fazer no campo, tendo por base os fenômenos naturais, as estações do ano. É por isso que a letra D é a resposta e não a letra A. As demais são tão absurdas que eu já vou me poupar o trabalho de explicá-las, tá certo? O que poderia ter algum sentido aí era a letra A, mas aí eu já descartei, a gente já explicou qual é o erro que tem na letra A, tá certo? Vamos lá. Próxima questão, que é de 2011. Pequeno texto que fala assim: se a mania de fechar, verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundido no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. A gente já até viu isso, né? Numa questão lá atrás. Aí diz assim: as práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente direcionado com o crescimento das atividades comerciais e urbanas, com a migração dos camponeses e artesãos, com a expansão dos parques industriais e fabris. Fábrica na Idade Média, vixe, essa foi longe. Com o aumento do número de castelos e feudos, que aí você já tem um declínio dos castelos e dos feudos, né? Cidades aqui estão crescendo. E letra E, contenção de epidemias, para contenção de epidemias e doenças. Ora, se as cidades estão crescendo, se as cidades estão se desenvolvendo, se as cidades estão, enfim, se materializando cada vez mais, é óbvio que a resposta não poderia ser outra, a não ser a letra A. Era o comércio, era a atividade urbana, eram as relações mercantis que estavam dinamizando e as cidades impactando em toda a sua conjuntura e arquitetura. Certo, pessoal? Vamos agora para mais uma questão, agora do Enem de 2017. Olha só. Vamos fazer a leitura com bastante cuidado. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália, Flandres é onde tinha uma região próxima à França, os Países Baixos, né, Bélgica e Holanda, é uma região onde tinha uma importante feira medieval. Então, vou ler de novo. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los,
As raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século VIII. As abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Aí a pergunta que eu coloquei em negrito diz: o texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa Ocidental, feudal, que resultou da ou do crescimento do trabalho escravo. Não tem nem sentido, né, gente? Obviamente. O que é que acontece? O que é que acontece, pessoal? Na letra B diz desenvolvimento da vida urbana. Opa, esse é bem coerente. Afinal de contas, já é um período em que, se bem que, olha só, crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. Eu tinha falado século VIII, né? Muito cuidado com essa interpretação. O século XIII, que eu erroneamente, quando fiz a leitura, disse que era século VIII, o século XIII já é um século que pertence à Baixa Idade Média. E a Baixa Idade Média é o período em que o feudalismo está decaindo, as cidades, o renascimento comercial urbano, o capitalismo está aparecendo e se fortalecendo. Então, tem todo, como se diz, todo sentido, toda lógica a letra B, que fala de desenvolvimento da vida urbana. Né? Letra C, padronização dos impostos locais. Não é por conta disso que aconteceu. E os impostos nem eram padronizados, existiam vários, né? Corvéia, banalidade, mão morta, talha, tostão de Pedro, dentre outros. Letra D, uniformização do processo produtivo. Qual? Não tem nem sentido, né? E letra E, desconcentração da estrutura fundiária. Ficou muito claro a letra B como resposta mais lógica entre todas essas alternativas que nós tínhamos aí como opção. Vamos lá. Eu acho que só tem mais duas, aproximadamente. Essa é 2014. Diz assim. É um verso, né? Diz assim. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintado e o inferno onde fervem almas danadas. Um enche-me de júbilo, o outro me aterra. Olha só, que ela disse que já é velha, essa pessoa, essa mulher, diz que é pobre, ela diz que é ignorante e não sabe ler. Mas ela, na igreja, recebeu a instrução religiosa. Como? Através de imagens. Ó, um paraíso pintado com harpas e o inferno fervendo, através da arte, muitas vezes, através do teatro, inclusive, não apenas pintura, escultura, essas outras formas de arte, mas muitas vezes através do teatro, a igreja usou muito isso, jesuítas, né, aqui na América, no Brasil, para catequizar os índios. Então você buscava passar mensagens bíblicas, não é? Personagens bíblicos, passagens bíblicas, através da arte, porque examinar as escrituras sagradas não era para qualquer um, só o sacerdote podia fazê-lo na Idade Média. Acho que eu já até falei isso aqui, né? Aí a pergunta que eu coloquei em negrito diz: os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de catequizar, né, gente? Ensinar, enfim. Tá aqui, ó. Refinar o gosto dos cristãos, nada a ver. Incorporar as ideias dos heréticos, muito menos, né? Educar os fiéis através do olhar. Educar, instruir, ensinar. Muito coerente a letra C. Letra D, divulgar a genialidade dos artistas católicos ou valorizar esteticamente. Está muito claro aqui, né, gente? Letra C, sem grandes dificuldades. É até uma questão assim muito interpretativa. Leitura e interpretação, que aliás é uma coisa que você vai precisar demais ao fazer o Enem ou o SSA. Em breve, questões do SSA para a gente debater, em breve. Tá?
Vamos lá, o que é que diz a próxima questão aqui? 2018. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado de peregrinos, assim como daqueles que entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade da Terra Santa e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimava ou estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa, primitiva, mas a fortaleceu. A gente sabe, né? Esse assunto se refere aos templários, às cruzadas, ao movimento cruzadista. E a pergunta é: o acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do ou da surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas? Caraca, a resposta veio logo na letra A. Está muito claro que se refere às expedições religiosas organizadas pela igreja, cujo intuito, pelo menos declarado, era libertar Jerusalém do jugo da dominação muçulmana. Então, a letra A, de cara, compreende realmente a resposta. Mas vamos ver os erros das outras. Diz assim a letra B: descentralização do poder eclesiástico, isso jamais aconteceu. Alastramento da peste bubônica, não é aí, no século XII, que a peste bubônica ganha realmente terreno na Europa. A epidemia de peste bubônica entre 1347 e 1350. Portanto, mais de 200 anos depois dos fatos narrados aqui, que são do ano de 1113. Letra D. Afirmação da fraternidade mendicante, estimulada pela reforma espiritual. Não houve reforma espiritual nessa época. Criação das faculdades de medicina, promovida pelo Renascimento Urbano, também nada a ver. Vamos lá, que eu acho que essa é a última. 2008. A peste negra, de novo ela, a gente citou agora há pouco, né? Dizimou boa parte da população europeia com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra, e assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Tá aí, inclusive, o segredo para a gente responder, viu? O flagelo da idade da peste negra foi encarado como o fim dos tempos, um castigo divino, etc. Né? Depois viu-se que não, que era fruto de uma pulga que habitava o rato como hospedeiro, né? E que contaminava os seres humanos, isso fruto também da abertura do Mediterrâneo, do comércio após o movimento cruzadista. A pergunta é, eu coloquei em negrito, o testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que, letra A, o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos, é exatamente essa a resposta. E os erros das outras? A igreja buscou conter o medo, disseminando o saber médico, sem chance. O contrário. Letra C, a impressão causada pelo número de mortes não foi tão forte. Só foi forte. Letra D, houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Não, no período da peste. Né? No período posterior, imediatamente posterior. Anterior, não. E letra E, o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. O mesmo depoente aí no texto fala que enterrou os filhos e que muita gente era enterrada nas valas, etc. Como que não era enterrado? Sem chance, letra E. Letra A, então, a resposta. Foi muito bom, pessoal.
o trabalho de hoje, muito legal. Penso eu que produtivo. Penso eu que elucidativo, né? E eu espero que você tenha gostado, tenha acompanhado e tire proveito, né? Lendo mais esse assunto e, obviamente, respondendo questões. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus e vamos estudar história. É muito importante. Tchau.